nesse caminho de encontro com Deus, né? Nesse caminho de busca de Deus, muitos inimigos se levantam. E hoje nós vamos aprender como vencer alguns desses inimigos que não querem essa sua união com Deus. A alma que se decide por estar unida a Deus, ela tem uma guerra declarada. Porque a serpente infernal não quer essa união, a sua união com Deus. Não. Lembre-se você que quando Lúcifer é precipitado na batalha que houve no céu, ele desce para esta terra para fazer guerra à descendência da mulher, aos filhos de Deus, aquele que observam os mandamentos do Senhor. É o que está no livro do Apocalipse. E nós vamos ver isso já lá no Gênesis, com Adão e Eva. Ele vem exatamente para provocar uma ruptura. Ele vem exatamente para provocar uma ruptura nesse relacionamento. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que nós somos criados por Deus e para Deus. Mas existe alguém que tem inveja desta relação. Ele abdicou disso tudo, ele abriu mão disso tudo por orgulho. E ele agora declara guerra, não podendo ofender Deus de maneira direta. Ele vem para borrar esta imagem. Você que é a imagem e semelhança de Deus, você que foi elevado a uma dignidade tão alta, você que é voltado exatamente para essa união com o Senhor. E você viu hoje, no Rosário da Madrugada, a diferença que existe quando um homem, uma mulher tem vida interior, ou seja, tem trato com Deus. Não estou falando aqui de algo alienante, porque muitas vezes quando a gente convida as pessoas para uma vida de adoração, de intimidade com Deus, a primeira coisa que se levanta de pessoas que, digamos, não compreendem bem essa vida espiritual é dizer, mas por que que precisa disso? Não seria melhor estar fazendo trabalhos sociais, outros trabalhos caritativos? Isso tudo é importante, mas tem uma fonte. E tão melhor será quando você está conectado a essa fonte que é o próprio Deus. Senão isso se desvirtua. Qual o exemplo que hoje nós trouxemos no Rosário? O exemplo do próprio São José. Você viu ali Mateus capítulo 1, se instalou um drama na Sagrada Família. Porque, de repente, Nossa Senhora aparece então para São José grávida. São José enfrenta um drama terrível. Nossa Senhora sabe exatamente o que aconteceu. São José está tocando um mistério. São José, ele fica numa situação difícil, ele sabe que o filho não é dele. Mas ele não quer expor Nossa Senhora publicamente. Isso seria terrível. Então, ele toma uma decisão, eu vou deixá-la em segredo. Mas ele não faz isso sem antes ponderar, refletir, rezar. E aqui está a diferença do homem e da mulher que tem vida interior. Eu preciso que você compreenda isso. Por ser um homem de vida interior, a palavra vai dizer, São José vai ponderar. Nós podemos dizer, rezar. E é ali que ele tem experiência com o anjo do Senhor que diz, não tenha medo, José. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela se operou é uma obra do Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus. Muda tudo. São José encontra a luz, a saída, a solução em Deus. Então, por causa de um homem que tem vida interior, toda uma família é beneficiada. Quando você começa a ter trato com Deus, cultivar esse jardim interior, esse relacionamento, toda a sua família viverá esse impacto. E aqui eu tenho um impacto positivo. Os seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua empresa, tudo isso sofrerá um impacto positivo, porque a partir de então você decide ter um trato com Deus. Você passa a ser mais benevolente, a ser mais paciente, ou pelo menos a buscar tudo isso, a buscar uma vida virtuosa. Você entra num caminho de autoconhecimento, de se enxergar à luz de Deus. Então, qual é a grande solução para o caos que hoje nós estamos enfrentando? Temos que partir daqui. Vida interior, encontro com Deus. Foi o que São José fez.
Talvez o grande drama que a sua família atravesse hoje, o princípio de uma ordenação esteja, talvez não, com toda certeza, o princípio de uma ordenação, de trazer de volta para este lar a ordem, está aqui, no encontro com Deus. E é assim então que nós entramos nesse castelo interior, né? Nós estamos aqui vivendo algo que eu não vi em nenhum outro lugar. Eu estou aqui com as obras completas de Santa Teresa de Jesus, né? Doutora da igreja, esta monja carmelita. E nós estamos nos utilizando do Castelo Interior, o livro onde ela fala desse caminho da alma, mas nós vamos passando de morada em morada, de passo a passo, seguindo o caminho proposto por Santa Teresa, iluminados pelo livro Imitação de Cristo, que é a obra que nós estamos trabalhando. Por que eu fiz isso? Aqui eu quero abrir um parêntese. Por quê? Deixa eu explicar para você. Essa obra, o livro Imitação de Cristo, né, uma obra composta, na verdade, por 4 livros. Nós temos 4 livros aqui, trata da vida espiritual, vida interior, das consolações interiores, da Eucaristia. Então, não é uma obra que você necessariamente tenha que ler capítulo na sequência, né? Capítulo 1, 2, 3. Não é uma história, não é um caminho proposto dessa maneira. Geralmente as pessoas leem de maneira esparsa, alternadamente, né? Muitas pessoas leem, inclusive assim, abrem de maneira aleatória, porque cada capítulo são conselhos úteis para a vida espiritual. E o que é que rezando e preparando eu disse, não, Senhor, me dá um caminho. Porque é diferente quando a gente tem um caminho, para que você perceba de onde você saiu para onde você está indo. De onde nós saímos? O primeiro passo, a consciência de que eu preciso nutrir essa vida com Deus. Não se trata de práticas espirituais por si só. Tem muita gente que está na igreja, tem até as suas práticas espirituais, e aqui eu não estou criticando as práticas espirituais, mas ainda não conseguiram empreender esse caminho, essa interiorização, vida interior. São muitas as práticas exteriores, muitas as práticas espirituais, mas ainda não compreenderam a fundo e não adentraram nesse interior onde Deus habita para desenvolver, para progredir nesta vida de intimidade com Deus. Sair da onde? Sair de desse conhecimento de Deus para, passo a passo, chegar à união mais profunda, porque é isso que Santa Teresa propõe, não é? Nós somos buscadores de Deus. Então, a gente vai crescendo nessa intimidade. Vou dar um exemplo aqui, aí você vai entender muito bem. O exemplo, o marido e a mulher, o esposo e a esposa. Um dia, vocês se conheceram. Depois, vocês se tornaram amigos. Decidiram empreender aí, iniciar um relacionamento mais íntimo. Começaram um namoro, partiram para um noivado, até chegar o casamento. No relacionamento com Deus, você é chamado a esse passo a passo também. À medida que você se dedica, você vai saindo de um conhecimento, de uma amizade, até chegar a uma união, que é o que Santa Teresa propõe, esse matrimônio espiritual, né, numa linguagem mais elevada, essa união mística, ou seja, a perfeição dessa união com Deus, onde a vontade de Deus é a sua vontade, o querer de Deus é o seu querer, até chegar àquilo que São Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a nossa meta. Então, por que muitas vezes você até empreende um caminho, você tem uma vida espiritual, pessoas que passam anos na igreja, mas não avançam. Não se sentem que estão progredindo, não progridem no seu relacionamento com Deus. Parece que estagnaram ali no mesmo ponto. Até cumprem os preceitos, as obrigações. Tem pessoas que até vão à missa todos os domingos, mas continua sendo pesado para elas. Essa obrigação, esse preceito dominical é um peso. Essa pessoa, ela já deu os primeiros passos, mas ela parou ali. Ela parou ali, ela não progrediu ainda o suficiente para entender que é muito mais do que um preceito. Então,
É essa busca de Deus. E qual é a meta? É unir-se intimamente a Cristo. É chegar à perfeição da caridade, porque isso aqui, o livro Imitação de Cristo, vai nos levar, não é? Jesus vai falar, eu e o Pai somos um. É chegar nessa unidade. Se você, por exemplo, ainda entra em conflito com a vontade de Deus, é um sinal muito claro de que você ainda não chegou nesse alto patamar da vida espiritual. Mas se você percebeu isso, é um bom sinal. Um sinal de que você está no caminho. Então não se entristeça. É isso que Santa Teresa vai trazer quando escreve o Castelo Interior, o castelo como um símbolo da nossa alma, onde Deus aí habita. E ela vai dizer, é preciso atravessar muitas moradas, é preciso ir, não é, galgando de morada em morada até chegar no centro mais profundo, onde Deus habita. Esse matrimônio espiritual, essa união mística, essa união plena. E, gente, isso é muito prático, tá? Eu não estou aqui numa outra... Não, sim, mas é uma realidade muito... Não, é na sua vida. Por isso que eu trouxe o exemplo de São José. Esse homem, ele realiza a vontade de Deus e por isso ele é feliz. Crescer nesse relacionamento é dar um up aí, é, na verdade... crescer também em todas as demais realidades da sua vida. Afinal, você não é uma pessoa fragmentada, ou não deveria ser, não é? É na sua totalidade do seu ser que, crescendo nessa experiência, tudo mais à sua volta será elevado com você. Então, estamos falando sim, estamos falando de relacionamento, de vida familiar, estamos falando do seu trabalho, a sua vida profissional, só que partindo do fundamento, partindo da base. Ontem, o padre Garrigou Lagrange traz isso aqui. O problema é que as pessoas colocam muito ou tudo na frente. Deixa eu cuidar da minha vida profissional. Depois que eu passar no concurso, eu cuido da minha vida espiritual. E vai adiando isso. E vai adiando isso. Não. Existe prioridade, existe uma ordem. A vida intelectual, por mais importante que seja, não pode vir em primeiro lugar. Né? Lúcifer, do ponto de vista do intelecto, a inteligência era... Mas lhe faltou outra coisa. E por isso a desgraça foi enorme. Então, a vida intelectual, cultural, artística, política, social e etc, 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 vem depois. O fundamento, a gente parte daqui. Por isso que tem muita gente dando murro em ponta de faca. Inclusive em termos de saúde. Em termos de saúde mental, saúde física. Porque até aquilo que Deus nos entrega, que a princípio é um bem, por causa da concupiscência que há em nós, a gente consegue transformar em algo ruim. Porque aquilo que Deus me deu, por exemplo, começa um relacionamento com uma pessoa, e aquilo que deveria ser algo sadio, se eu não tenho fundamento e base em Deus, eu posso transformar aquilo num algo terrível. Eu olho para aquela pessoa e transformo aquele amor em algo possessivo, egoísta, num ciúme terrível, numa relação que, ao invés de ser sadia, começa a ser uma relação tóxica. Entende? Que isso aqui é o que ilumina tudo. Então, cada minuto seu aqui é muito importante. Veja, ontem eu disse para você que, com base em Santa Teresa d'Ávila, que o caminho para entrar nesse castelo e buscar essa união com Deus é a oração. E é isso que Santa Teresa traz. O caminho é a oração. E olha que interessante, ela vai dizer o seguinte, está lá no livro Castelo Interior, no capítulo 1, nas primeiras moradas, capítulo 1. Pelo que posso entender, a porta para entrar nesse castelo é a oração e a reflexão. Para haver oração, é necessária a reflexão. Meditar. Não chama oração aquilo que não se percebe com quem se fala e o que se pede. Olha o que a doutora da igreja está dizendo. Eu não considero oração, não chamo oração aqui como essa porta para entrar no castelo interior. E aqui vem, como é que você está rezando? Ai, Maria, eu rezei a minha vida inteira e não saí do lugar. Talvez você não esteja rezando do jeito certo. Santa Teresa vai dizer, não considero, não chamo a oração aquilo em que não se percebe com quem se fala e o que se pede.
nem quem pede e a quem. Por mais que se mexam os lábios, não se trata de oração. Se algumas vezes o for, mesmo sem esse cuidado, será por motivos que se justificam. Pode ser que algumas vezes aconteça. Mas não pode ser uma regra permanente. O costume de falar com Deus, como se falaria a qualquer um, sequer reparando no que se diz, mas apenas repetindo o que se decorou ou se disse muitas vezes, não o tenho por oração. É preciso meditar. É preciso refletir. Mas até mesmo a Ave Maria, o rosário que você está aqui. Mas, irmã, a oração é repetida. É repetida, mas é cheia de afeto e de piedade. Eu tenho consciência de cada palavra que eu estou pronunciando. Eu não estou repetindo algo automaticamente, não. Cada vez que eu rezo isso aqui, é uma saudação. Ave Maria, cheia de graça. E em cada mistério a gente medita ali na vida de Jesus. Bom, e o que acontece aqui, nessa primeira etapa, nessa primeira morada, para que a gente possa então se debruçar sobre o livro Imitação de Cristo? Quem é que está nessa primeira morada? Já entrou no castelo pela oração. Está na primeira morada, faltam ainda, são 7. Está na primeira, tem muita gente aqui. Né? Às vezes as pessoas falam, eu ainda estou pegando, tem um padre muito amigo que fala, estou pegando a van que vai para o castelo, né? Mas olha, ela diz o seguinte: façamo-lo com as almas que chegam a entrar no castelo, as almas que conseguiram entrar, estão na primeira morada. Embora ainda estejam muito envolvidas no mundo, elas têm bons desejos e vez por outra se encomendam a nosso Senhor, refletindo sobre quem são, ainda que de forma não muito profunda. No espaço de um mês, rezam um dia ou outro, distraídas com as 1000 coisas que lhes enchem o pensamento. Extremamente apegadas a elas, o coração acorre, como se diz, para onde está o seu tesouro. Elas procuram, de quando em quando, libertar-se, sendo já grande coisa o próprio conhecimento e o fato de verem que não estão bem encaminhadas para chegar à porta do castelo. Por fim, entram nas primeiras dependências da parte de baixo, mas entram com elas tantos parasitas que não lhes permitem ver a formosura do castelo nem sossegar, mas muito fazem já em ter entrado. Então, ela diz que a pessoa entrou, isso é o que importa. Ela começou a ter vida de oração. Ou seja, existe aqui um despertar, uma consciência espiritual, uma consciência para a vida no Espírito. E Santa Teresa está dizendo, glória a Deus, a gente já tem que celebrar isso aqui, a gente já tem que comemorar. Mas a pessoa aqui, ela tem os bons desejos, ela até reza um dia, outro não, mas ela despertou essa consciência espiritual. Ela ainda está muito apegada às coisas do mundo. Né? Ela faz um propósito aqui, cumpre um dia, depois 10 não. Ela não tem ainda aquela firmeza, aquela constância. Ela cai com muita facilidade. Ela permite estar dominada pelas preocupações do mundo. Quantos que estão aqui que estão identificando, dizendo, Maria Raquel, eu estou nessa primeira morada aí. Eu passei a ter vida de oração, mas eu ainda sou desse jeito. Vivo ansiosa, preocupada com as coisas. Sou muito apegada às pessoas, às situações. Eu ainda tenho dificuldade de deixar determinadas coisas. Primeira morada. De maneira bem resumida, né? Ela traz aqui, na introdução, a primeira morada o que é que nós trazemos aqui? A pessoa que entrou no castelo, mas ela ainda está nessa conversão. Inicia aqui o trato com Deus. É o momento de conhecer-se a si mesmo e recuperar a sensibilidade espiritual. É o princípio ali, são os primeiros passos. E aí, meus queridos, como uma criança que engatinha, né? Ainda é muito frágil. E aqui o demônio já declarou guerra e vai fazer de tudo para fazer com que você retroceda. E aqui entra o tema propriamente da aula de hoje, que é o desânimo. O desânimo como arma central. Veja, o inimigo não precisa arrancar a fé do iniciante, né? Não. Mas ele vai querer convencê-lo de que não vale a pena continuar. Olha isso aqui. Você crê em Deus, sabe que esse é o caminho,
buscar, ele não vai arrancar essa fé, mas ele vai começar a te convencer de que não vale a pena. O desânimo é a tentação tão perigosa porque a alma não considera como uma tentação. No Tratado do Desânimo, nós vemos o seguinte: o efeito mais funesto do desânimo é que a alma que nele cai não o considera uma tentação. Parece racional, parece até humildade, parece lucidez, mas no fundo mina a esperança. Vamos para um exemplo concreto. Você decidiu começar a rezar todos os dias, né? Firmou um propósito, organizou o horário, comprou até o livro, né, a Imitação de Cristo. Começou a fazer um exame de consciência, começou entusiasmada, acordou na hora, às 3h30 da madrugada. Mas após uma semana, 2 semanas, você começou a perceber distrações constantes na sua oração. Começou a perceber que alguns pecados ali habituais continuaram. Começou a perceber dificuldade para manter o seu propósito, né? Começou naquele entusiasmo. Nossa, eu não vou perder uma pregação desse retiro. Assistiu a primeira pregação, assistiu a segunda. Quando foi passando os dias, aquilo foi pesando. Será que vale a pena? Será que... De repente vieram as quedas. Você falhou um dia. Isso vai acontecer algumas vezes aqui com alguns. Falhou um dia, quer abandonar tudo. A pessoa fez ali, conseguiu vir 3 dias, acordou 3h30. De repente ela perdeu a hora no 4º dia e ela quer abandonar tudo. Eu sabia que eu não ia conseguir, não sei para que eu comecei. Não, calma. Calma. Isso é uma armadilha de Satanás para que você paralise. Então, caiu num erro que prometeu abandonar. De repente, não só uma situação como essa, mas algo que configura um pecado mesmo. E aí você se confessou, firmou o propósito, mas de repente caiu de novo. E tudo isso começa a desesperar. E aí vem aquele pensamento: isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu não consigo, eu sempre fui assim. Não adianta, se Deus me quiser, é assim mesmo. Não tenho o que fazer. Está tentando vencer aquele vício, tentando vencer a fofoca, o falar demais, tentando vencer a mentira. E aí firma o propósito, cai, firma o propósito, cai. Vou deixar isso para lá, porque não tem jeito. Sugestões diabólicas. E observe, não é que você está negando a sua fé, não é que você vai deixar de ir à igreja, não é que você está rejeitando os sacramentos, mas o que está acontecendo aqui? O inimigo está minando a sua perseverança. Ele está minando a sua perseverança. Porque ele sabe que, apesar disso tudo, se você perseverar, o que é que nós dissemos hoje no Rosário? Eu trago na minha alma a certeza da vitória. Se você perseverar, você vai conseguir. Você vai conseguir. Como é que ele faz isso? Não é com a tentação escandalosa, mas é um raciocínio aparentemente sensato. Por exemplo, se você sempre cai, é sinal de que não muda. Se não sente nada na oração, você está perdendo tempo. Você já tentou antes tantas vezes e falhou, vai falhar de novo. Esse pensamento não parece uma revolta contra Deus, uma blasfêmia, um pecado grave. Parece até racional e lúcido. Parece até humilde, parece até autoconhecimento. Mas, na verdade, é Satanás minando a sua perseverança, querendo te fazer retroceder, desanimar. E, claro, aqui ele se vale da sua própria fraqueza. Ele conhece as suas fraquezas. E a primeira morada é Santa Teresa chama muita atenção para o autoconhecimento. Interessante frisar isso aqui. Até porque o maligno te conhece muito bem. Então, se você não empreende um caminho de conhecer-se também, você fica muito vulnerável às sugestões dele. Quando ele tenta Eva, ele sabe o ponto onde ele vai apertar. Ele sabe, assim também na sua vida, ele sabe onde é que você se descompensa, onde você se desmonta, onde você descontrola. Ele sabe da sua tendência à irritação, da sua tendência à preguiça, da sua tendência à gula. Ele sabe aonde as brechas estão aí. Então, o autoconhecimento é muito importante, e nós vamos falar sobre isso
inclusive com o livro, para que peçamos a Deus a graça e vamos tapando ali as brechas, fechando as brechas. O Catecismo ensina, no parágrafo 1818, a esperança protege do desânimo. O desânimo é uma ferida direta na virtude da esperança. E por isso o desânimo é tão perigoso. Vamos lá, um dos primeiros pontos, né? Que é a inconstância. Eu quero falar com vocês sobre alguns pontos aqui que a gente vai experimentar nessa primeira morada. Quando a alma começa a atravessar o átrio do castelo, vai dizer Santa Teresa, ela vai entrar em contato com algo que antes ela não percebia com clareza, que é a sua inconstância. Vamos abrir o livro Imitação de Cristo, capítulo 3. Ou melhor, o livro 3, capítulo 33. Tá? Pessoas que estão com a edição diferente, procura no seu o livro 3, onde ele vai tratar da consolação interior, no capítulo 33 desta obra. Para você que está com a edição do Instituto Hesed, a página, deixa eu dizer aqui para você, página 315. Livro 3, capítulo 33. A instabilidade do coração. É um dos dramas que fazem com que você muitas vezes possa querer desistir, desanimar. Jesus tem conselhos precisos que vão consolar o teu coração. Filho, não te fiz no teu afeto, nos seus apegos, nas suas inclinações, nos seus desejos, porque o que agora experimentas converte-se no outro depressa. Enquanto viveres, tu estarás submetido à mutabilidade, por mais que não queira. De sorte que ora você se encontra alegre, ora você está triste, ora você está em paz, ora você está perturbado, ora você é movido pela devoção, ora você não tem devoção alguma, ora você está fervoroso, ora você está indolente, inerte, ora você está circunspecto, né, concentrado, ora você está animoso, muito agitado. Isso é normal, né? Certa vez perguntaram para meu Deus, um santo, me fugiu aqui o nome dele agora, São José Maria Escrivá, né? Perguntaram, mas padre, e nos dias que eu não estou com vontade, que eu não estou animado para rezar, o que é que eu faço? E São José Maria Escrivá, com muita caridade, disse, reza do mesmo jeito. Não te fiz nos teus afetos, não é? No teu desejo, na tua vontade. O sábio e bem instruído em seu espírito, ele permanece sobre essas circunstâncias mutáveis, sem fazer caso do que sente, nem da parte de que sopra o vento da instabilidade, mas de que toda a intenção da sua mente avance para o devido e excelente fim. Eu sei a meta, eu sei aonde eu quero chegar. E assim, pois, que poderá permanecer inabalável, sempre o mesmo, com o olho simples da intenção, por entre tão diversos acontecimentos, incessantemente dirigido a mim. Manter o olhar fixo no Senhor. Quanto mais puro for o olho da intenção, tanto mais constantemente se avança entre procelas diversas. É interessante. Você percebe várias pessoas que passam pelas mesmas circunstâncias, mas pelas mesmas dificuldades. A dificuldade faz retroceder. Outra, a dificuldade faz com que ela se empenhe ainda mais. É não tirar o olhar. Jesus está dizendo, não desvie o teu olhar de mim. Nem para olhar para a tua inconstância.
Mantenha o olhar fixo em mim. Certa vez isso se dá com Santa Teresa, a própria, né? Ela entra na capela naquele dia para fazer a adoração, mas completamente desconcentrada, completamente... ela queria estar em qualquer lugar, menos ali. Mas isso é muito próprio. Santa Teresa, né? Determinada determinação, ali ela permanece. Ali ela permanece. E falam que Santa Teresa é uma sanguínea, né? É uma sanguínea, tem jeito. Mas é uma determinada determinação. E ela dá um jeito. Ela começa a contar, como todo bom sanguíneo, ela começa a contar os azulejos ali, a cerâmica, os ladrilhos ali. Ela dá um jeito dela, mas ela fica. E ao sair, Nosso Senhor se derrama, né? Porque vai dizer, Teresa, hoje você me adorou com excelência. Como assim? Porque você fez violência a si mesma. Você se violentou. Teresa não tira o olhar da meta, o olhar de Jesus, é a determinada determinação. Isso é muito bonito de se ver nos santos. As adversidades fazem com que eles cresçam. E é assim que deve ser na sua vida. A dificuldade vem, não é para que você desista, retroceda, mas para que você cresça com ela. Em muitos, o olho da pura intenção se acha obscurecido, dirige-se depressa, com efeito, a algo deleitável que se lhe apresenta e raramente se encontra alguém que de todo livre seja do defeito da busca de si próprio. Qual é a intenção? Por que eu vou me desmontar? Aqui, São Luís Maria Grião de Montfort, por exemplo. Passou um ano da sua vida, até mais, se dedicando à construção de um calvário. Gigante. Conseguiu os benfeitores, levantou os fundos para a obra, fez uma obra mesmo. Fez ali o calvário, retratou o calvário. Quando ele colocou a última pedra, veio uma ordem do seu superior dizendo, tem que desfazer tudo. São Luís perde a paz? Não. Por quê? Por que São Luís não perdeu a paz? Por que não foi xingar o seu superior? Por que não foi pedir então para sair, para dar aquela ordem, para ir etc, isso e aquilo, porque é muito injusto? Porque a intenção de São Luís, ele não está buscando a si próprio. A intenção dele é glorificar o Senhor. E ele vai entender que com a obediência dele, ele estará glorificando ainda mais a Deus. Entende? Por que eu vou perder a paz? Eu estou aqui realizando um evento, é para a glória de Deus, e de repente acontece tudo diferente do que eu planejei. Se eu estou buscando a glória de Deus, se eu dei tudo de mim, claro, não estou falando de uma pessoa imprudente, de uma pessoa... Não, eu fiz o que eu tinha que fazer, fui prudente, etc, etc, mas de repente foi tudo diferente. Se eu estou buscando a glória de Deus, eu não vou perder a minha paz. É muito belo de se ver, de ver isso na vida dos santos. Mas o que é que nós estamos vendo hoje em dia? Pessoas que se desmontam diante de, não é nem de uma tempestade, é de uma garoazinha. Se desmontam. Por quê? Falta isso aqui, minha gente. Falta isso aqui. O olho da intenção há de ser, portanto, purificado, de modo a tornar-se simples e reto, e há de dirigir-se a Deus. Na reflexão, no livro, diz o seguinte, na edição que nós estamos trazendo, né? Tem a reflexão aqui. O espírito do homem vai e vem sem nunca descansar, e o coração é levado pela mesma inconstância. Ora, a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer, em tudo é inconstante, em tudo é enganador o coração. Estas mudanças que sobrevêm em nós, muitas vezes, malgrado nosso, são ou tentações que devemos combater, ou misérias que é mister suportar, ou provações a que nos devemos submeter humildemente. E por isso é necessário trabalhar continuamente em purificar a nossa vontade, que só depende de nós. Ou de outro modo, cairemos depressa no pecado ou na perturbação, ou em ambas as coisas ao mesmo tempo. Quem quer sinceramente pertencer a Deus e só a Ele, não teme os ataques do inferno. Sabe que é invencível naquele que o fortifica. Não se irrita contra si mesmo. Vê paz até nas suas enfermidades. E delas se glorifica como apóstolo, porque elas aperfeiçoam a virtude e avultam o prêmio da vitória. Santa Teresa,
ela vai dizer que, inclusive, é proveitoso para a alma quando ela começa a enxergar tudo isso. Esse autoconhecimento, ela diz, é fantástico. Que bom que você está se enxergando. Porque você era assim, só não se percebia. Sabe quando o lugar está empoeirado, aí está escuro? Você entra e nem... Mas se você colocar luz, você começa a perceber que, nossa, tem pó aqui. Aí você joga mais luz, aí você começa a ver, vixe, agora estou vendo até as teias de aranha aqui. Você lança mais... Quanto mais luz, mais você vai perceber tudo isso. Assim é com a nossa alma. Eu falei e falo muitas vezes, né? Santa Teresa fala isso, eu sou mulher e ruim. E, de fato, quando a gente empreende um caminho de conversão, de união com Deus, você vai vendo as suas misérias e quantas vezes, exatamente por falta dessa virtude da humildade, eu quis me escandalizar. E aqui eu quero parar um instante para chamar a atenção. Chamar a atenção a algo muito importante. Porque, quando se trata desse autoconhecimento, Santa Teresa vai dizer, é preciso ter humildade, porque você pode ir de um extremo para o outro. Não é? Porque nessa caminhada a gente pode cair na presunção, né, de considerar-se já salvo, ou cair no extremo, nesse autoconhecimento, se desesperar. E ela diz, por isso que é preciso ter humildade. No capítulo 2, ela vai trazer o seguinte. A alma, capítulo 2 das primeiras moradas, tá? A alma voltada para o próprio conhecimento, ela deve voar algumas vezes, a fim de considerar a grandeza e a majestade do seu Deus. Ela deve alternar o olhar, não olhar só para si, mas olhar para Deus. E ela tem que alternar isso aqui. Olhar para Deus e, ao mesmo tempo em que percebe a sua miséria, olhar para Deus, percebe a sua miséria, olha para Deus, porque o movimento é esse. Ela contempla a misericórdia de Deus, a infinita misericórdia de Deus, contempla a sua miséria, a misericórdia, a sua miséria, a misericórdia, a sua miséria, para não cair em nenhum dos extremos. Ah, Deus é misericordioso, então Ele perdoa tudo. Ah, eu sou miserável, não tem jeito para mim, entende? Então Santa Teresa vai dizer que o movimento é esse. Eu preciso contemplar a infinita misericórdia de Deus, sem perder de vista a minha miséria, sem perder de vista a misericórdia, sem perder de vista a minha miséria. Esse movimento é sadio. A alma constatará a sua baixeza. Ao olhar para Deus, ela considera a sua miséria, mais do que olhando para si, libertando-se dos parasitas que entram nos primeiros aposentos, que são os do próprio conhecimento. Embora seja grande misericórdia de Deus a alma exercitar-se nisso, tanto se peca por excesso como por falta, eu já falei. E crede nisto, com a virtude de Deus, praticaremos assim melhor a virtude do que muitas presas ao nosso barro, à nossa miséria. É preciso fazer esse movimento. Devemos aprofundar-nos ainda mais no conhecimento de nós mesmas, conhecendo Deus. A meu ver, ela diz, jamais chegamos a nos conhecer totalmente se não procuramos conhecer a Deus. Se não procuramos conhecer a Deus. Porque olhando a grandeza de Deus, eu percebo a minha baixeza. Olhando a pureza de Deus, eu vejo a minha sujeira. Olhando a humildade, profunda humildade de Deus, eu constato o quanto eu estou longe de ser humilde. E há nisso uma grande vantagem. Uma melhor consciência, em segundo, porque o intelecto e o seu intelecto e a sua vontade vão se tornando mais nobres e mais dispostos a todo bem quando as voltas consigo mesmos tratam com Deus. É muito pertinente isso aqui que ela traz. Veja, assim como ao falar dos que estão em pecado mortal, dizíamos quão negras e de mau odor são suas águas, assim também se não sairmos da miséria do nosso lodo,
Embora Deus nos livre, isto não passe de comparação. Nunca a corrente sairá do lodo de temores, de pusilanimidade, de covardia, bem como de pensamentos como estes. Ou seja, ela está dizendo, a alma que se volta unicamente para a sua miséria, ela até reconhece. Reconhece esse nada, reconhece os seus erros, mas ela para aí. Ela não levanta o olhar para ver, para contemplar a Deus. E aí ela se desespera. Ela se desespera e ela nunca vai sair dessa covardia, ela nunca vai sair daí. Nunca a corrente sairá do lodo de temores, já falei isso aqui. Ela dá exemplos, né? Estão me olhando, não estão me olhando, por esse caminho não terei êxito, atrever-me-ei a começar esta obra, será soberbo fazê-lo? Isso aqui são as tentações que ela passou, ela própria, né? Dá para a gente perceber quando lhe pedem para escrever esta obra. Em outras palavras, ela nunca teria vencido todas essas tentações aqui se ela não eleva o olhar para Deus. Valha-me Deus, quantas almas o demônio deve ter posto a perder por esse meio? E tudo isso lhes parece humildade. Mas a causa é o fato de não nos conhecermos devidamente, distorcemos o conhecimento próprio e se nunca saímos de nós mesmos, esses e outros males devem causar-nos temor. Por isso digo, filhas, ponhamos os olhos em Cristo. Nosso bem e com Ele, bem como com seus santos, aprenderemos a verdadeira humildade. Isso nos enobrecerá o intelecto, como eu disse, e evitará que o nosso conhecimento próprio se torne rasteiro e covarde. Porque, embora esta seja apenas a primeira morada, ela é extremamente rica e de grande valor. Se escaparmos os parasitas que nela existem, conseguiremos avançar. Terríveis são os ardis e manhas do demônio para que as almas não se conheçam a si mesmas, nem entendam o caminho a seguir. Uma riqueza. Vamos lá então, né? Voltemos aqui para as tentações que o inimigo coloca dentro desse autoconhecimento. Então, nós tratamos aqui da inconstância, né? Quando a alma começa a atravessar e percebe a sua inconstância. O fervor inicial alterna-se com a secura, a boa disposição cede lugar ao cansaço, a vontade sincera convive com recaídas frequentes e essa oscilação, porém, não é um sinal de erro, não, mas faz parte da pedagogia de Deus para quem está começando a vida interior. Sabe por quê? Aqui você vai tocar o quanto dependente de Deus você é. E olha que beleza, né? Tocar o quanto dependente de Deus nós somos, que sem a graça nós nada podemos. Isso é maravilhoso. Isso quebra a autossuficiência, isso quebra o orgulho, que é a humildade tão pregada por Santa Teresa. A inconstância inicial obriga a alma a reconhecer que não caminha apoiada em si. Ou seja, a sua inconstância, deixa eu te dar uma grande notícia, a sua inconstância é um convite silencioso, sabe a quê? A confiança. João 15. Sem ti eu nada posso fazer, sem Deus nós nada podemos fazer. Sem Deus nós nada podemos fazer. Ou Filipenses 4:13, que meditamos ainda há pouco no Rosário. Eu posso, tudo posso, mas em Deus, naquele que fortalece, que nos fortalece. Então, o problema surge quando essa inconstância é lida de forma equivocada, né? Mas se essa inconstância inicial obriga a alma a reconhecer que não caminha apoiada em si e é um convite à confiança, dali a pouco ela será vencida. Na primeira morada, as quedas são frequentes. Não necessariamente quedas escandalosas, mas recaídas em pecados habituais, incoerências, negligências na oração, nos propósitos espirituais. Sabe aquela frase assim? Olha, não sei para que você reza tanto, porque você reza e não muda. Muitos já ouviram essa frase em casa, de pessoas próximas. Para rezar, para ser como você, eu já falei isso outras vezes, que é um puxão de orelha. Mas muitas pessoas desanimaram por causa de uma palavra como essa. E não é para desanimar. Santa Teresa está dizendo, nesse início, nessas primeiras moradas, nas primeiras moradas,
Isso acontece muitas vezes. Mas não devemos parar aí. O perigo não está na queda em si, mas na conclusão que a alma tira dela. O desânimo faz a alma interpretar a queda como prova de que, então, isso não é para ela. Se eu rezo e nada muda, então isso não é para mim. Ou, se eu estou rezando há tanto tempo e continuo com esse mau jeito, então, é porque eu não tenho jeito mesmo, né? Não. Essa leitura é falsa e é profundamente nociva. Essa leitura é falsa. Santa Teresa ensina que o inimigo aproveita esse momento para deslocar o foco da alma. Em vez de olhar para Deus, ela passa a fixar-se obsessivamente em si, na sua própria fraqueza, no seu próprio fracasso. Veja como age a tentação. A alma considera como coisa inútil recorrer ao Senhor, que nesse estado não deve escutá-la. É inútil recorrer ao Senhor. É assim que o pensamento é formulado, pensamento diabólico, nocivo. Essa é a mentira central do desânimo. Não adianta. Não adianta recorrer a Deus. Nesse estado que você está, Ele não vai te ouvir. Fazer a alma acreditar que precisa melhorar para poder recorrer a Deus. Não, é o contrário. Recorrendo a Deus, ela recebe a graça para melhorar. Está vendo como é a tentação, como é o ardil para que a alma aqui desanime? E aqui eu vou convidar você a abrir novamente o livro Imitação de Cristo. Livro 3. Vamos lá, minha gente. E aí? Estão espertos? Livro 3. Abre, Marijana. Livro 3, capítulo 57. Lá na frente. Livro 3, capítulo 57. Não se abata demais o homem quando resvala em alguns defeitos. Página 404 da nossa edição. Olha, isso aqui é tão sério. Quanta gente boa, né? Mas Deus não quer só que a gente seja bom, quer que a gente seja santo. Mas quanta gente boa que parou por causa disso aqui. Né? Eu caí de novo. E aí desistiu. Ou, ao aproximar-se de Deus, perceber alguns defeitos. Deus quer te consolar. Filho, mais me agrada a tua paciência, a tua humildade nas adversidades do que muita consolação e devoção na prosperidade. Quando você se depara com essas suas misérias, agrada muito a Deus. Quando você diante delas é humilde. E o humilde, ele sabe recorrer a Deus. Se tem algo insuportável, né? Digamos assim, aos olhos do Senhor, é o orgulho. O orgulho é a carapuça, o orgulho é a essência, o orgulho é a encarnação do maligno. Né? A soberba, o orgulho é algo terrível. Ontem na missa, quarta-feira de cinzas, você ouviu, né? Tu és pó e ao pó tu hás de tornar. Mas, o que é que acontece? O homem, ele vai se inchando. Ele acha que ele é os seus títulos, ele acha que ele possui o que ele tem. Ele esquece que ele é pó e ao pó ele há de tornar. E que nada disso vai contar. Se isso conta no mundo dos homens, diante de Deus isso não vale a nada. Pelo contrário, quanto mais ele te entregou, maior a sua responsabilidade. A diferença é essa. Se ele te deu muito, o que muda entre você e a condição de quem não recebeu tanto é que a tua responsabilidade é muito maior. Aos olhos de Deus é assim que funciona. Você vai responder como na parábola dos talentos, né? Você vai responder pelo 5, pelo 10, pelo 30 que ele te deu. Não pense que não é como é aqui no mundo, aqui neste mundo, né? Os homens, não. Por que te entristece um pequeno fato que se alega contra ti, ainda que fosse coisa mais grave? Não deverias abalar-te. Venha mais um pouco aqui à frente, num parágrafo mais... Terceiro parágrafo, finalzinho, olha. Não está tudo perdido se com muita frequência te percebes atribulado ou gravemente tentado. Não está tudo perdido.
homem és e não Deus. Carne és e não anjo. Tu és homem, não és Deus. Tu traz a concupiscência em si, tu não és um anjo. Como poderias permanecer sempre no mesmo estado de virtude, quando dele decaíram o anjo no céu e o primeiro homem no paraíso, que não permaneceram por muito tempo de pé? Sou eu quem ergo os tristes, trazendo-lhes a salvação, e a minha divindade chamo os que conhecem a sua debilidade. Olha que forte isso aqui. Eu chamo a minha divindade aqueles que conhecem a sua debilidade, a sua fraqueza. São Paulo vai dizer isso de outra maneira. Sou fraco, aliás, sou forte quando sou fraco. Olha o que Deus está dizendo, olha o que Jesus está dizendo à tua alma. Eu trago a minha divindade àqueles que reconhecem a sua debilidade. Não se trata das fraquezas que você traz, seja a tua inconstância, os teus medos, etc. Não é. O problema é que não são as fraquezas que você traz, mas é quando o orgulho domina sobre você e você não tem a humildade de recorrer àquele único que pode te socorrer. Mas tem ainda mais um ponto para tratarmos aqui, que é o ponto mais profundo, né? É uma continuação, na verdade, daquilo que estávamos tratando. Abra o seu livro no capítulo 55, livro 3, capítulo 55. Isso aqui é uma resposta a tudo que nós meditamos até agora. Senhor Deus, que me criaste a tua imagem e semelhança, concede-me essa graça que mostraste ser tão grande e necessária para a salvação, para que eu vença minha tão perversa natureza, que me arrasta ao pecado e à perdição. Experimento, pois, em minha carne a lei do pecado contrária à lei do meu espírito e que me leva cativo a obedecer à sensualidade em muitas coisas e não posso resistir às suas paixões a menos que se faça presente a tua santíssima graça ardentemente derramada no meu coração. Faz-se necessária a tua graça e grande graça para que se vença a natureza sempre inclinada ao mal desde a sua adolescência. Eu trago a natureza sempre inclinada ao mal. Eu preciso da graça de Deus. Entende que entra na pedagogia de Deus para poder forjar a humildade em nós? Se nós, ruim como nós somos, ruim, o ruim aqui é pouco, é péssimo, é terrível, meu Deus do céu, a gente ainda infla, ainda estufa o peito, ainda se entrega tantas vezes à arrogância, ao orgulho. Imagine se não houvesse essas fraquezas. Minha Nossa Senhora, queria nem imaginar. É o poço da petulância. Então, agradeça a Deus. Se hoje você despertou espiritualmente, você já tem a sensibilidade espiritual para olhar e dizer assim, eu sabia que eu era difícil, mas eu não sabia que eu era tanto. E ao constatar isso, não desanimar. Não desanimar. Empreender essa batalha para que você possa entrar na segunda morada. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar. Eu só tenho essa vida e estamos aqui para fazer isso. Chegar a essa união, o máximo dessa união com Deus, sabe? Eu vou partilhar com vocês, diz que no céu há muitas moradas, não é? E embora todos aqueles que caminham em estado de graça, todos irão para o céu e é isso que importa, né? Mas que alguns são chamados, alguns subirão, digamos que mais, né? Imagina como que o céu nessas camadas e alguns subirão mais do que outros porque foram mais generosos, porque foram mais... E nós temos que mirar o mais alto. Se tem uma ambição nessa vida que eu acredito que Deus
que alegra o coração de Deus que nós cultivemos é o desejo de chegar ao mais alto. Não por outra razão, senão por amor. Se existe um máximo dessa união com Deus, ancorado na graça do Senhor, esforçar-se para chegar ao mais alto. E nós sabemos que aqui entra a caridade. Quem mais amar, quem mais se gastar é o amor. Quem define isso aqui é o amor. Decaída a natureza com efeito por meio de Adão, primeiro homem, e viciada pelo pecado, a pena dessa mancha passou a todos os homens, de sorte que a própria natureza, que por ti foi criada em bondade e retidão, já se toma pelo vício e pela fraqueza de uma natureza corrompida, uma vez que o seu movimento, se abandonado a si mesmo, arrasta ao mal e às realidades inferiores. A pouca força que lhe restou é como uma centelha escondida na cinza. E aí, no parágrafo mais adiante, ele vai dizer: é por isso que está em mim querer o bem, mas não encontro meio de levá-lo a cumprimento. Daí que a miúde eu conceba muitos bons propósitos, mas porque me falta a graça que vem em socorro da minha debilidade, ante uma pequena resistência, eu acabo por voltar atrás e por desfalecer. Esses capítulos eu vou partilhando aqui com vocês, são riquíssimos e profundos. Alguns eu vou ler na íntegra, outros eu vou escolher alguns trechos. Mas não se preocupe, você não vai se apartar nunca mais dessa obra, tá? Não pense que você vai ler de ponta a ponta, esgotou e vai... Não, isso aqui por isso que Santa Teresinha diz que é livro de cabeceira. Porque é um livro que vai caminhar contigo ao longo de toda a tua vida espiritual. Meus queridos, a primeira morada é, portanto, o tempo em que a alma precisa aprender uma verdade fundamental. A santidade não é construída sobre a própria força. É já no início que a gente tem que entender isso. A santidade não se constrói com a própria força, mas com a confiança perseverante na misericórdia de Deus. Aqui se ontem nós saímos da distração à vida interior, hoje é preciso sair do desespero para a confiança em Deus, na primeira morada. A esperança só floresce quando aprendemos a desesperar de nós mesmos. Como assim? Colocar os olhos em Deus, não confiar em nós mesmos. Para começar a esperar em Deus é preciso desesperar de si. Em que sentido? Para que surja a virtude da esperança, é necessário fazer com que as nossas ilusões naufraguem. Os santos foram mestres na esperança porque nunca confiaram em si mesmos, mas na graça. A pequena Teresa de Lisieux, doutora da Igreja, é uma das que melhor expressa a essência dessa esperança cristã. No manuscrito B, de História de uma Alma, ela escreve o seguinte, Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha o que ela escreveu. Considero-me apenas um mero passarinho coberto de leve penugem. Eu não sou uma águia. Só tenho dela os olhos e o coração. Pois apesar da minha extrema pequenez, eu ouso fixar o sol divino, o sol do amor, e meu coração sente em si todas as aspirações da águia. O passarinho quer voar para esse sol brilhante que encanta seus olhos. E o que pode fazer é bater as asinhas. Voar, porém, não está ao seu pequeno alcance. O que será dele? Morrer de tristeza por se ver tão impotente? Santa Teresinha que ela quer fitar o sol do amor e voar para ele. Mas é só um passarinho, ela só consegue bater as asinhas e não consegue voar como as grandes águias. E o que ela vai fazer? Morrer de tristeza por se ver assim impotente? Não, 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 não. O passarinho nem vai ficar aflito. Com total abandono, quer ficar olhando o seu divino sol. Sabe que além das nuvens, o seu sol continua brilhando e que seu brilho não cessará. Este pequeno caminho ensinado por Santa Teresinha mostra que a esperança é abandonar-se ao amor de Deus sem desespero pela própria impotência, mas olhando fixamente para o Senhor.
Vamos fazer a leitura correta do combate que a alma trava nessa primeira morada. A alma que continua rezando, mesmo experimentando a secura, continua se confessando, mesmo caindo, continua tentando, mesmo cansada, ela já está avançando. Ela está avançando. O desânimo, ele quer interromper esse movimento, enquanto a graça quer sustentá-lo. Eu vou repetir isso aqui. Você que, através da oração, entrou no castelo, rumo a essa união com Deus, e começou a experimentar, a perceber, por meio do autoconhecimento, as suas muitas misérias, as suas muitas fraquezas, está tentada a desanimar. Qual a leitura correta desse combate? Continue rezando. Mesmo experimentando toda essa inconstância, continue se confessando em meio às suas quedas. Continue tentando, mesmo cansada muitas vezes, e tenha certeza, aqui você já está avançando. O desânimo ele quer interromper esse movimento, enquanto a graça quer sustentá-lo. É exatamente isso aqui. Para finalizar, amanhã tem mais, tá? Amanhã nós vamos continuar vencendo esses obstáculos aí da primeira morada, porque tem vários outros, essa não é a única tentação. Santa Teresa diz o seguinte: os primeiros aposentos abrigam pessoas muito absorvidas pelo mundo, engolfadas nos contentamentos, desvanecidas com as honras e pretensões. E assim sendo, ela não tem muito força, né? E são muitas vezes vencidas, embora nutram o desejo de não ofender a Deus e façam boas obras. As que se virem nesse estado devem recorrer, como puderem, à sua majestade, né? Aqui ela fala a sua majestade, a Deus, tomando por intercessora Nossa Senhora, pedindo aos santos que pelejem por elas, pois os seus criados, né, em seu castelo, as suas faculdades, seus sentidos, pouca força têm para defender. Na verdade, em todos os estados, o auxílio deve proceder de Deus. Sua majestade nolo dê por sua misericórdia. Amém. Assim seja. Então, não desesperar, abandonar-se com confiança em Deus e recorrer. Santa Teresa aqui nos traz esse conselho. Recorrer a Nossa Senhora, recorrer aos santos, bater na porta, Santa Teresa, São José, Santa Teresinha, na grande comunhão dos santos, né? Valei-me. Nós nessa quaresma da igreja estamos pedindo de maneira especial a São José. É a própria Santa Teresa que vai dizer, não me lembro de ter recorrido a São José e ter sido deixada na mão. Sempre que eu recorri a ele, ele me atendeu. Então, vamos juntos nessa empreitada. Amanhã nós vamos vencer mais um obstáculo. E quero me aprofundar com você, a partir da leitura do livro Imitação de Cristo, ainda mais essa questão do autoconhecimento, da humildade. Inclusive, vou deixar isso aqui como um dever de casa. Dever de casa, tá? Para se preparar para a formação de amanhã. Você vai meditar no capítulo 2 do livro 1, Humilde Conhecimento de Si Próprio. Tá? Então, livro 1, capítulo 2. Anota aí para não esquecer. Livro 1, capítulo 2, Humilde Conhecimento de Si Próprio. Medita nesse... Vou deixar só esse capítulo aqui para não ficar pesado para ninguém. Então, capítulo 2 do livro 1 e Humilde Conhecimento de Si Próprio, no nosso é a página 67. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, para aqueles que não estão com o texto em mãos, eu vou colocar só essa página aqui, desse capítulo, lá no canal do WhatsApp, canal do Instituto Reset. Se você não tem ainda, entra aí, segue o canal no WhatsApp do Instituto Reset. Vou colocar o texto lá, tá? Para que vocês possam fazer esse exercício espiritual, fazer essa leitura. Deus abençoe você, compartilhe essa formação o máximo que você puder para que muitas pessoas possam empreender esse caminho de união com Deus. É a meta da nossa vida, para isso nós somos chamados. Essa é a nossa alegria, é a nossa grande felicidade. Né? Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, até amanhã, se Deus quiser.